Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à aula de Análise Técnica e Interpretação de Gráficos, que será ministrada pelo professor Paulo Marques. Lembro a todos que a partir de agora, nossa videoconferência está sendo gravada e que a aula ficará disponível posteriormente no nosso canal do YouTube. Tenham todos uma excelente aula. Obrigado. Boa noite, senhores. Boa noite, Júlio. Boa noite, Daniel Floriano. Foi quem está mais presente aqui. Outro Júlio, Sandro, Cristiano Alves, Manuel Zuameta, Suelen. Boa noite. Bom, senhores, só para lembrar, apenas o Daniel Floriano me mandou lá a atividade que eu pedi no módulo anterior, tá? Algumas pessoas ainda estão me devendo. Tá? Hoje, o que a gente vai estudar? Hoje a gente vai estudar alguns outros indicadores, tá? Mas de prévia mão, já deixo para vocês que esses indicadores que nós vamos estudar, eles não são bons para mercados em paralelo ou mercados que se movimentam na horizontal. Mas vamos aqui os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar aqui, né, o que é um pivô, né? Então, vou mostrar para vocês que já existem as ferramentas gráficas que já calculam um pivô para a gente. E existe também a parte da análise gráfica, onde você analisa o estudo do pivô no gráfico, tá? Para quem não conhece pivô, né, deixei aqui um conceito para os senhores, tá? Um pivô é uma linha no gráfico de preço que mostra tendência futura, né? Então, a gente vai ter uma tendência futura ou de alta ou de baixa, né? Então, a gente vai tentar desmistificar isso através do gráfico. Mas também existe o pivô gráfico, que é esse que eu vou apresentar para os senhores. Tá? Então, a gente vai aqui, deixa eu ver quem fala. Boa noite, beleza. Então, vamos aqui, deixa eu só compartilhar a minha outra tela. Isso aqui. Está todo mundo vendo o gráfico da Vale aí no computador? Sim, professor. Sim, professor. Um gráfico limpo, sem nenhum... Não, tá o gráfico aí. Mas ele Tá limpo. Tá limpo, tá limpo. tá limpo, tá só Vale e os candles, né? Então, olha Isso. só, a gente vai estudar o pivô. Existem duas formas de eu traçar esse pivô, tá? Existe a análise gráfica, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, eu vou atrás de topos e fundos. Se a tua ferramenta de internet, que tu usa para análise gráfica, ela não te der essa parte de topos e fundos já alinhado como a minha dá, você vai ter que traçá-los por olho, né? E como é que a gente vai traçar topo e fundo sem observá-los? Vamos selecionar a área, né? Então, vamos trabalhar apenas com essa área que está dentro do retângulo, tá? Então, o que seria topo aqui na nossa análise gráfica? Topo é tudo aquilo que está no alto, né? Então, exemplo, né? Nós acabamos de ter aqui, ó, começar aqui do básico. Nós temos um fundo aqui, ó. Aqui embaixo, ó, tem um fundo, né? Esse fundo ele me gerou um canal de alta, tá? E observa o seguinte, vamos pegar esse canal de alta aqui para a gente observar aqui o que seria topo e fundo, né? Concorda comigo que ele caiu, depois ele sobe? Olha aqui, ó. Isso aqui é o topo, tá? Então, nesse período aqui, eu tenho um topo e um fundo, tá? E o fundo e o topo, eles vão se repetindo, ó. Fundo, topo. Fundo, topo. Voltando lá para as nossas primeiras aulas, eu falei para vocês que quando eu tenho uma tendência de alta, eu sempre vou ter topos, né, ascendentes maiores do que os descendentes. E também a mesma coisa para os fundos. Eu sempre vou ter fundo ascendente maior do que os fundos descendentes. Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, eu vou ter aqui topo, análise gráfica, vou ter fundo, tá? Isso aqui é só para a gente revisar algumas coisas que a gente viu no passado, para a gente chegar aqui no estudo do pivô. Então, topo e fundo, topo e fundo. Dentro desse retângulo, eu também vou ter topo. Você observa aqui, ó, eu vou ter uma movimentação em topo, aqui em cima, e vou ter um fundo dentro do retângulo, né? Vou ter um outro fundo e vou ter topos. Topo,
topo e fundo, né? Observa que esse meu retângulo está meio paralelo aí. Vocês conseguiram ver isso? Essa parte aqui do retângulo ela ficou paralela demais aqui. Você observa que praticamente o papel no período aqui de, compreende, de maio a junho se tornou lateral, né? Então, olha só o que é que acontece. Bom, marquei para vocês todos os topos e todos os fundos que a gente poderia analisar nesse momento. Agora, eu vou fazer o estudo do pivô. O que seria o estudo do pivô? Olhando só esse retângulo que eu tenho aqui. O estudo do pivô ele consiste em observar qual seria o menor fundo, né, que eu estou analisando no momento, né, até o maior topo, né, isso consiste, né, deixa eu só mudar aqui a linha. Eu vou fazer isso para vocês manual, depois eu vou mostrar no automático, tá? Manual só para a gente entender. Então, aqui, consiste aqui no maior fundo, vou só engrossar essa linha aqui, botar uma outra cor, tá? Então, existe fundo topo, tá? E aí, ó, eu teria um outro fundo e um outro topo, tá? Onde está o pivô, né? O pivô, nesse caso da análise gráfica, a gente está tendo um pivô que a gente tem que testificá-lo, ou seja, a gente tem que esperar a evidência desse pivô. Então, olha só o que acontece. Eu tenho uma linha aqui, ó, se vocês concordarem comigo, ó, essa linha aqui nos 112,14, vocês observam que ele veio do fundo, esse crescimento do papel, ultrapassou o pivô, o topo, né, desculpa, o topo, e caiu novamente, né? Você observa que ele tocou nessa região bem aqui, ó, uma vez, né? Você observa que tocou 2 vezes e você observa que tocou 3 vezes, né? Nessa terceira vez que eu tenho alcanço essa região, eu posso chamar essa região aqui de pivô, aqui na análise gráfica. Então, observe o seguinte, tá? Eu tenho aqui a primeira entrada, eu tenho a segunda, que é a queda, e eu vou ter a confirmação desse pivô de alta aqui, ó, novamente esse pivô. De alta não, praticamente ele não tem força para subir. Então, aqui, o meu pivô da Vale se torna aqui. Esse fato é verdadeiro, Paulo? Observa que no curto prazo, né, a ação, o gráfico, ele encosta de novo no mesmo fundo lá embaixo, né, o mesmo fundo que a gente estava marcado, e depois ele volta de novo para a região do pivô. A região do pivô, ela é uma região interessante, porque você consegue, através da análise gráfica, determinar se há uma tendência de alta, uma tendência de queda, ou se manter nessa região. Nesse caso, a gente viu que todas as vezes que, na análise da Vale, quando ela sai para fora desse pivô, ela tende a retornar. Então, ela volta para 112,74. Mas, para isso acontecer, eu tenho que também ter uma análise fundamentalista. Qual? Eu tenho que ter um cenário favorável para o que a Vale vende, né, que é o minério. O minério de ferro ainda tem tendência de alta, tá? Hoje a gente só sentiu uma oscilação no minério de ferro, né, porque alguns mercados asiáticos estão fechados, né, por causa do Covid lá, eles aproveitaram o feriado e já emendaram para tentar reduzir lá a contaminação, né? E também nós tivemos uma notícia não muito legal, né? Quem acompanhou o mercado sexta-feira viu que saiu uma notícia nova no mercado, né, sobre a tributação dos investimentos, né? E isso não afugentou... Oi? Legal, é? Legal, né? Isso afugentou demais os investidores. Então, a gente teve aí uma queda de 2% na Bolsa, né? E uma queda de 3, quase 4% no índice, né? Dos fundos imobiliários, né? Então, a gente tem uma mudança toda aqui, certo? Então, senhores, a olho nu, eu traçar o pivô, sempre vai ser uma região de retorno. Isso aqui, no caso, né? Seria uma tendência de retorno. Mas eu tenho uma ferramenta no próprio computador, para quem usa a Neológica, tanto o TRID quanto o Profit, eles têm uma ferramenta que eles fazem o cálculo do pivô. Então, eu venho aqui, ó, deixa eu só lembrar aqui onde é. Gráficos, né? Então, eu tenho aqui no TRID, no caso aqui, calculadora do pivô. Como é que é calculado o pivô? Ele já te dá a fórmula aqui, ó. Eu tenho o máximo do valor do preço do papel do dia, né? O mínimo, né? O fechamento dividido por 3, né? E aí ele vai fazendo essa variação por dia. Como a gente faz no automático, que é mais fácil, né? Eu vou botar aqui a Vale e ele já vai me dizer aqui o pivô, tá? Ele vai me dizer ali o pivô.
ficou um pouco próximo, ficou tão parecido por causa do olho, né? Mas vamos lá. Olha lá, eu tracei aqui o pivô, ó, o que é legal, ele já me traz para o gráfico o pivô. Vocês estão observando que a linha amarela que foi calculado pelo software aqui ficou muito próximo da minha linha de 112 e 74. Essa linha amarela, se eu tirar a minha verde aqui, vou tirar ela aqui para vocês verem, ó. Essa amarelinha que vocês estão vendo aqui, ela é o pivô. Né? Então, olha só como é que é legal. Na análise gráfica, né, se eu tenho um candle formado acima do pivô, a tendência é subir. Na análise gráfica, se eu tenho um candle formado abaixo do pivô, a tendência é cair. Né? E o que seriam essas linhas vermelhas, 3 vermelhas para cima e 3 verdes para baixo? Nesse período que a gente está analisando, né, fechamento, pregão e pegando a máxima e a mínima dividido por 3, o sistema ele já está me trazendo as 3 resistências e os 3 suportes. Né? Então, eu tenho aqui um suporte desse primeiro verde aqui, mais ou menos em 111,24. Tem um segundo suporte aqui, mais ou menos aqui em 109. Eu posso colocar até ali em cima aqui para me dar o valor, ó, 109. Né? Deixa eu botar aqui. Eu tenho um outro suporte aqui na linha de 108. Né? Eu tenho a minha linha aqui, deixa eu botar aqui, 111 seria o primeiro suporte. Né? Eu tenho aqui no topo, né, minha primeira resistência, né, 116, né? 116, deixa eu botar uma cor parecida. 116. Tenho a minha segunda resistência aqui, 115. Lá. E tenho a minha terceira resistência, meu R3 aqui na essa pontinha aqui, tá? Então, vou botar aqui só para vocês verem os valores, tá? Para a gente entender o pivô. Então, observa o seguinte, meu pivô é a linha amarela aqui. Deixa eu botar aqui 112,55, tá? Justamente o que nós calculamos no olho. Observa que a minha análise lá do olho foi praticamente certinha com a análise do cálculo do próprio software. Tá? Então, aqui, ó, meu pivô é 112,55. Formação do candle abaixo desse valor, eu vou ter uma tendência de queda. Então, observa o seguinte, a Vale. Se eu for analisar a Vale aqui, ela vai ter uma tendência de esticar o preço ou de cair o preço. De cair o preço. Observa que a Vale ela está abaixo do pivô, a formação do candle, já tocou na primeira resistência, tocou na segunda resistência, mas não ultrapassou a segunda, tá? O que vai determinar aqui, né? Amanhã, no pregão de amanhã, o que a gente vai ver? Se esse candle aqui, ele confirmar a tendência de queda, que eu acredito que vai, qual é a probabilidade da Vale? A probabilidade da Vale é vir fechar, né, o fundo, né? Ela vir pegar aqui os 103,98, tá? Mas para isso acontecer, o que eu preciso saber? Eu preciso ver como é que vai ser a cotação do minério do ferro agora de madrugada e preciso saber também, né, como é que vai andar os dois temas polêmicos aqui dentro do Brasil. CPI da Covid, né, e esse marco regulatório da tributação sobre os investimentos. Né? Então, de acordo com essa movimentação, de acordo com essa notícia, o mercado ele pode simpatizar positivamente ou negativo. Essa semana eu acredito que seja mais negativa, porque a gente ainda tem uma coisa. Os senhores sabem que essa semana a gente vai ter o payroll. O que é payroll? Alguém sabe me dizer o que é o payroll? Hein, senhores? Eu até sabia, mas já esqueci. Payroll, gente, é o índice de emprego lá dos Estados Unidos, é a empregabilidade, né? Então, se o nosso payroll vier positivo, significa que os Estados Unidos está tendo um grande índice de empregabilidade, né? E isso vai ser legal, porque vai aquecer a máquina por lá. Caso o payroll venha negativo, que já é o que vão se esperar no mercado, né? A tendência é os mercados serem abalados, né? O payroll dos Estados Unidos tem dado negativo por alguns fatores. Quais? Né? Primeiro, a gente está vendo uma política de incentivos lá dada pelo novo presidente, o Biden, né? E que tem feito os americanos ficarem em casa. Os americanos eles não estão indo trabalhar, estão preferindo pegar assistência social e ficar em casa. E com isso está desaquecendo, né, o mercado de trabalho
e aumentando lá a questão do consumo. Então, as pessoas estão consumindo sem ter uma renda, né? Tendo uma renda específica do governo. Então, o payroll negativo para os Estados Unidos mexe com o comércio, mexe com a indústria, vai mexer com o PMI, vai mexer também com a venda de varejo, venda de casas de varejo, né? Vai mexer também com o índice de inflação. O índice de inflação tem assustado muito o mercado americano e os americanos, principalmente o Fed, né? O presidente lá, o Jeremy Powell, ele está pensando, né? Já está concordando com os analistas de mercado que já não está mais legal a questão dos incentivos, né? O mercado ele já precifica, né, que provavelmente o Fed vai aumentar sua taxa de juros, né? Na contrapartida, nós temos todos os países em desenvolvimento, Brasil, Turquia, China, etc. A maior parte deles já aumentou a sua taxa de juros, inclusive o Brasil já está com uma tendência de até final do ano ficar em 7%. O que vai ser legal, o que vai ser ruim? Taxa de juros subindo no Brasil, a Bolsa tende a diminuir um pouco, cair um pouco. O dólar também cai. Mas por que a Bolsa cai tanto? Porque entre o investidor estrangeiro está correndo risco na renda variável, ele prefere pegar o seu montante e colocar na renda fixa para ganhar 7%. Né? Então, para ele é muito mais vantajoso. Né? Então, praticamente o Paulo Guedes está trocando aí, né, os dólares que estavam no mercado de ações, no mercado de capitais, e está trocando com os dólares que vão ficar num governo custodiados em tesouro direto, né? O tesouro público. Né? O problema disso é que também a gente vai jogando uma dívida pública mais alta. Tá? Então, você está vendo isso aqui sendo refletido na Vale, depois a gente pode até puxar o Ibovespa aqui para analisar. Você está vendo aqui a Vale é uma das principais ações do índice Ibovespa, tem 13% de peso no índice, tá? E você vê a Vale com um candle hoje que chegou uma queda aqui de 1,69 hoje no dia, tá? Então, você vê a Vale caindo 1,69, um papel que estava lá em 116, né? E hoje fechando o pregão aqui em 110,50, né? Expectativas negativas, né? Se confirmar e continuar a semana, então a Vale vai buscar o fundo aqui de 103,98. Na análise gráfica, a gente já viu que já ficou abaixo do pivô, já viu que perdeu força, né? E outras coisas mais. Tranquilos, por enquanto aqui, tranquilo essa parte do pivô. Querem misturar com algum outro indicador que nós estudamos já? Vamos ver aqui um outro indicador que nós estudamos, só para relembrar aí para o pessoal que ainda não fez o trabalho, para ver se bate com a análise. Tá? Vocês lembram do MACD? O meu estava certo, professor? Na hora que você falou, caiu minha conexão aqui, eu não consegui entender. Olha lá o MACD. Vamos ver se a nossa análise bate com o MACD, essa análise de pivô. Observe o seguinte. Vou pegar aqui um retângulo parecido, aqui para cá. Observa lá no MACD. O MACD está com mais frequência de compra ou venda nesse período aí que eu estou analisando para vocês aí que eu marquei embaixo. Venda. Venda? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês, olhando o MACD, vocês veem muito volume de negociação ou pouco volume de negociação? E como é que vocês determinam isso? Pouco volume. Pouco volume. Como é que você... Oi? As ondas estão pequenas. Isso. Olha só o que o Júlio falou. Você percebe o MACD caindo e você observa a linha média e a linha do MACD muito próximas. Diferente do que está aqui em abril. Você está vendo abril? Que elas estão mais espaçadas. Em abril eu tenho mais volume de negociação. Aqui não. Está muito próximo. Então, eu tenho pouca negociação nesse papel. Ou seja, eu tenho investidores que estão segurando o papel e tem investidores que estão deixando o mercado andar. Né? Então, as pessoas não estão tão tendenciosas a vender nesse momento. As pessoas venderam aí de maio para junho. Né? Agora, no período final de junho para início de julho, né, a gente está tendo aí, né, uma tendência do MACD de segurar. Né? A gente está vendo aí ele meio que horizontal. Né? Vamos trocar o indicador, sair do MACD, vamos ver o outro que a gente estudou. Tá? Lembra que as análises elas têm que bater, né? Então, vamos ver aqui o índice de força relativa, o IFR, né? Olha o IFR, né? O IFR, o que vocês acham que ele está me dizendo aqui? Olha só para relembrar o IFR, para quem não lembra mais, né? Se eu tenho o IFR, né, acima, né, da minha pontuação aqui de 80, 75, a ideia é eu vender o papel, né?
Quando ele está verdinho aqui, como vocês estão vendo aqui nessa, né, próximo dessa onda, a gente diz que ele está sobrecompra. Então, as pessoas compraram demais. Então, a ideia é que quem não entrou, não entre, né? E quem está à venda, né? E o papel, quando ele chega e fica muito, né, próximo aqui dos 25, aqui embaixo, ou então vermelhinho, como ficou aqui, ele está sobrevenda. Então, muitas pessoas venderam esse papel, né? Então, observa o seguinte, agora, no finalzinho de junho, né, praticamente aqui na data que eu vou colocar aqui, ó, a data do dia 17/6/2021, você observa que tem uma forte sobrevenda aí, muita gente vendendo papel, né? Saindo, né? Logo depois você observa que esse papel começa a subir, né? Respeitando o índice de força relativa. O que a gente diz? Que quando a gente tem uma super sobrevenda, você compra. Então, as pessoas compraram aqui nesse vermelhinho, né? Ele subiu, né? Só que ele não alimentou muito bem a questão de chegar até o limite dos 75 e já começou a curvar. Curvou a curva, não chegou lá nos 75, nos 80 pontos. O que eu faço? Também saio do papel, tá? Porque ninguém vai pagar para ver essa curva, você ficar preso, entrar aqui, essa curva cair e você ficar preso com o papel de novo, né? Observa que também tem uma tendência de queda, né? Bate com um pivô lá em cima, tá? Outro índice que a gente viu, deixa eu tirar esse daqui. Vamos ver aqui um outro índice. Deixa eu ver o que a gente viu mais naquela aula. Eu acho que eu mostrei para vocês força de agressão, não é? Ó, força de agressão. Média móveis também. Média móvel, né? Olha lá, média móvel eu já puxar. Força de agressão, deixa eu ver aqui, ó. Lá no finalzinho, ó, eu tenho um saldo hoje de quanto? Eu tenho um saldo negativo na Vale de menos 644.500 mil negócios, né? Então, 644.500, né, negócios negativos, ou seja, vendeu-se mais do que se comprou, né? Total de operações vendidas hoje na Vale de negociação foram 8.316.900 e vendas 7 milhões, ou compras, desculpa, 7.632.400, né? Então, justifica ali a tendência de queda, né? Você observa aí que também o pessoal está saindo do papel, né? Outra coisa que vocês conseguem ver, ó, que dentro desse índice de força e agressão tem uma linha preta ali que eu vou botar em cor branca. Vou engrossá-la um pouquinho. Vocês estão vendo essa linha branca aí que eu engrossei aí para vocês, nesse índice, indicador de agressão aí? Se ela estiver abaixo, né, mais para o volume vermelho, né, significa que tem mais gente vendendo papel nesse período, né? Observa que essa linha ela só ficou na ponta verde nesse período, bem aqui, ó, que bate com o fundo, ó, comprou no fundo para vender no topo, e depois de novo aqui, ó, bate no fundo, ó, um pouquinho antes aqui, ó, bate no fundo para vender no topo, né? Então, você observa que ela está respeitando também a questão do pivô, né? Então, tendência de queda, né? Médias, vamos ver médias. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu tirar esse monte de linha. Não, deixa aí, por enquanto. Não, vai virar uma sardinha isso aqui. Deixa eu apagar. Vocês vão ficar muito loucos aí com tanta linha na vida de vocês. Vou tirar aqui, deixar só um marco do pivô. Ainda vocês vão aprender uma análise com média e pivô. Deixar só a linha do pivô, a média, vou apagar um pouco esses topos aqui para não atrapalhar. Vou tirar esse canal de alta e vou puxar as médias, tá? Vamos lá, média, layout. Então, lá eu já tenho um traço aqui de média, tá? Então, eu vou só apagar esse indicador aqui embaixo para abrir mais espaço. Vamos lá, média. Olha só a Vale. Vamos lá. Observe o seguinte, a Vale, gente, ela cruzou as médias, né, para a pessoa que pensa no longo prazo, né, que comprou essa ação, né, o ponto ideal mesmo dela de compra foi aqui, ó, onde eu tracei a bolinha lá, né? Lembra, minha média vermelha é de 20 períodos, está aqui, ó, 20, né? Então, olha só, ela cruzou lá em maio de 2020, né? Que foi maio de 2020, foi aquelas perdas que a gente teve com o Covid, né? Começou a levantar ali, ó.
Quem entrou em Vale, ó, comprou naquele período, ó, e não largou o papel até hoje, foi só crescimento, né? Seguindo a teoria das médias, né? Que médias eu utilizo? A vermelha de 20, né? Ela é a principal, que se ela cruzar as outras significa ponto de compra, ponto de venda. A minha roxinha aqui é de 50 períodos, a minha branca aqui é de 100, a minha verde de 200 e a minha amarela de 400, né? Então, olha só, a Vale está lá em cima, né? Olha lá, apesar dos pesares, né? Eu tenho aqui, ó, um distanciamento ainda, né, em relação à próxima média, né, de 20, né? Mas o cuidado que eu tenho que ter é o seguinte, né? Nas médias, ainda não se confirmou uma tendência de queda. Quando é que vai confirmar a tendência de queda aqui nas médias? Quando essa minha média vermelha cortar a lilás de cima para baixo, né? Aí eu vou ter uma tendência de venda. Tá próximo? Tá, porque se você observar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um espaçamento bem maior aqui do que eu tenho aqui, ó. Então, você começa a ver que o mercado está estreitando a quantidade de negócios, está diminuindo a quantidade de negócios nesse papel. Né? Pode ser alguns investidores esperando, né, alguma coisa acontecer, principalmente em relação às reformas que nós estamos tendo aqui, ou em relação até mesmo ao mercado de minério, né? Ou são investidores que a qualquer momento eles podem, por exemplo, se der alguma coisa mais negativa, eles vão abandonar esse papel e na hora que eles abandonarem, eu não tenho mais sustentação aqui em relação às médias, eu não tenho mais espaço. Então, você vai ver aqui essa média de 20 cortar de 50. Né? Então, vai simbolizar uma queda no curto prazo. Né? Então, vou deixar aqui por enquanto. Então, você tem aqui, né, um volume menor de operações nesse papel. Volume menor de operações no papel simboliza o que para você que é investidor? O mercado ele está desconfiado, ele está parado, está esperando algum posicionamento. Quem operou hoje viu que o mercado estava lento, estava lento, até para formar um candle hoje, principalmente que estava operando no índice no dólar, estava devagar. Você observando o gráfico da Vale, você observa que de maio para junho ele está num retângulo, então também é pontos de indecisão, tá? Beleza, vamos ver aqui. Tranquilo por enquanto até aqui? Alguma dúvida, senhores? Alô? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo, né? Cristiano Alves. Tá. Então vamos lá, senhores. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para a nossa apresentação aqui do PowerPoint, que eu quero apresentar outro indicador para vocês. E aí, nós vamos também voltar aqui para estudar o gráfico de novo. Tá? Legal, senhores, é vocês, né, olharem todas essas teorias. O conselho que eu vou dar para vocês: peguem todas essas teorias, botem no modo simulado lá do gráfico de vocês, lá no Tridio, no Profit, vá operar no modo simulado, tá? E aí você vai vendo qual a melhor teoria para a sua análise, tá? Se for para ações, usa pelo menos duas ou três, né, teorias, porque lembra da teoria de Dow? As teorias elas têm que se comunicar, elas têm que se adequar. Se uma teoria não corresponde à outra, essa teoria não vale, tá? A outra situação que vocês têm que ver é o seguinte: a maior parte das teorias que nós estamos utilizando aqui, vocês não vão usar no índice, tá? O índice no dólar, vocês usam pricing action, vocês vão usar lá o preço, tá? Hoje, o dólar está caro ou está barato? Barato. O que vocês acham? Barato. O índice está caro ou está barato? Tá barato também, acho que caiu aí. Hoje caiu de novo. O índice está caro, pô. Tá caro? Tá, tu tá com uma Bovespa de 127 mil pontos. Lembra? Chegou O patamar histórico dele foi 120. Ah, tá. Não, Ele sim. chegou a 130, né? É. Ele ainda está, vamos dizer assim, um pouquinho caro, né? Se ele tivesse 130, tu ia ter certeza hoje caro. 130, 131, 132, né? Hoje ele está um pouquinho caro, tá? Um pouquinho, tá? Aí você tem aí o dólar está começando a ficar barato. O dólar está 4. O dólar cair abaixo de 4,50, ele vai ficar mais barato ainda, tá? Tendência de preço, tá? Beleza, vamos voltar aqui para a apresentação. Tá todo mundo vendo minha apresentação aí, o pivô? Sim. Beleza, vamos falar hoje de Bollinger Bands, né? Para quem não conhece a Bollinger Bands, essa nuvenzinha aqui, ó.
O que é a body band? Nada mais, a body band são as médias com desvio padrão. É o que a gente vai trabalhar hoje. E a interpretação gráfica da body bands, ela é muito legal para ações, tá? Para ações e principalmente para investidores que vão trabalhar com gráfico diário ou trabalhar com gráfico mensal, né? Gráfico de minutos, body band já não é interessante, tá? Vou trabalhar com gráfico de 1 minuto, já não vale a pena ter body band. 15 minutos, 5 minutos, já não vale a pena você ter body band. Se você quer trabalhar com gráficos rápidos, a gente vai ver o Hilo hoje, né? O Height and Low, e as médias seriam os interessantes para gráfico rápido, né? Então, vou puxar aqui body bands. Se vocês têm alguma ação aí que vocês querem analisar por body bands para a gente estudar, falem um papel. Pode ser aquele de educação lá que o Vicente mandou. É o... Cogna? Cogna, né? Cogna. Beleza. A Cogna só tem que tomar cuidado com uma coisa. A Cogna, ela é mais análise fundamentalista do que análise gráfica, tá, senhores? Porque ela depende de alguns cenários. Qual é o cenário? Qual é o cenário que a Cogna depende? Educação aí do... Pandemia. Ela depende da pandemia e ela depende também de uma outra situação que as pessoas ainda não viram. O governo federal está estudando criar um novo tipo de fiéis, né? E esse fiéis, né, vai ser utilizado para a educação nível superior. Esse fiéis ele visa também reduzir essa contingência de inadimplência. Então, quando sair esse fiéis, provavelmente a Cogna ela tem um app que suba, né? Lembrando que as empresas de educação hoje elas estão passando por um forte problema de inadimplência. Então, se você quer investir no setor de educação, você tem que olhar o balanço contábil dessa empresa e ver uma questão bem simples, receita e despesa, né? Ver se tem caixa nessa empresa, porque normalmente o que está acontecendo é que os alunos estão debandando, estão saindo e estão deixando caixa com inadimplência. Então, cuidado, tá? Então, às vezes, só a análise gráfica ela não funciona. Você tem que usar um pouquinho da análise fundamentalista também. Então, essa aqui é a Cogna. Deixa eu só tirar a minha análise daqui das médias. Exibir. Essa aqui é Cogna. Tirei minha análise aqui das médias, né? E olha só o que a gente tem de Cogna. Vamos analisar a Cogna inteira para a gente chegar aí depois estudar as body bands, né? Então, observa o seguinte, Cogna, né? 2018, né? Mas a gente vai ver... Tem que compartilhar aí. Ah, tá, foi mal, tá só na apresentação ainda, né? Foi mal. Cogna. Agora foi? Não. Não, Agora foi. Ah, tá. Já. É o delay. Vamos lá. Então, olha só, Cogna. Vamos estudar a Cogna, né? Vamos estudar a Cogna da parte que interessa, da parte da pandemia para cá, né? Então, você olha só a confusão. Graficamente, você já tem um gap aqui. O que é um gap, Paulo? É um espaço entre um dia do outro. Gap pode ser um espaço entre dias e também pode ser um problema, tá? Gap pode ser um problema aonde eu tenho investidores que também é onde pode ser um dos motivos, mas normalmente o gap se entende assim. Gap se entende por momentos em que o papel não é negociado, ou seja, existem pessoas que têm o papel na mão para vender e tem gente que não quer comprar. Aí você sofre de um problema de liquidez momentâneo, tá? Então, observa que ela está cheia desses gaps, né? Vamos lá, tem mais um aqui. Né? Tem um outro pequeno bem aqui. Coisinha chata isso aqui. Deixa eu ver aqui. Você nota que tem um outro pequeno... Tá. Não sei porque que não está vindo do outro jeito lá, mas tudo bem. Essa música que está aqui. Tem outro bem aqui. Tá? Então, você observa que a Cogna está cheia de gap. Tá?
Observa o seguinte aqui, né? Eu tenho a pandemia, né? Mas antes da pandemia, observa o seguinte com o gráfico da Cogna, tá? A pandemia, ela estourou em março, tá? De 2020, aqui no Brasil. Mas quando que a pandemia começou de fato? A pandemia, senhores, para quem não sabe, ela começou aqui, ó, foi em outubro de 2019. Só que não tem outubro, vou deixar aqui setembro. Então, setembro e outubro de 2019. Observa que a Cogna ela subiu, né? Depois começa a aparecer os primeiros sintomas de Covid no mundo, começando lá em Wuhan, na China, tá? Depois você vê a Cogna caindo, tá? Esse movimento de queda da Cogna não tem muito a ver com a Covid ainda, tá? Em setembro, outubro, novembro de 2019. Esse movimento de queda com a Cogna tem a ver com a questão da inadimplência no Brasil, que estava muito alto. Principalmente a inadimplência com cartão de crédito. As pessoas se enrolando vão priorizar pagar outras coisas do que priorizar pagar a educação, né? Observa que nesse período de inadimplência, taxa de juros também caindo, taxa de juros caindo, o povo brasileiro começa a se acertar no crédito. Final de novembro de 2019, dezembro, Cogna volta aqui para o patamar. Olha o que acontece. O gap ele existe para ser fechado. Observa que abriu o gap de queda, o papel caiu, depois ele voltou e fechou o gap aqui, ó, na mesma altura. Gap sempre acontece isso, tá? Mas aí veio janeiro, né? Crise do Covid começou a se alastrar no mundo. Fevereiro, aqui no Brasil, fizemos carnaval, contaminamos o universo inteiro aqui dentro. E depois disso, ladeira abaixo. Quanto que a Cogna caiu? Então, vamos lá. De janeiro para cá, pegando de janeiro para cá, a nossa Cogna até março, que foi o período do apocalipse, ela caiu 70%. Tá? 70%, tá? Beleza. Aí, olha lá. Ela já subiu alguma coisa? Já. Lembra que eu falei para vocês que gaps são feitos para ser fechados? Então, olha só aqui, ó. O primeiro gap aqui, ó. Eu tenho gap 1, 2 e 3. O terceiro aqui ele já foi fechado, ó. Foi fechado, caiu tudo de novo. O que está faltando para a Cogna? Fechar esse segundo gap aqui de 10,85. Quando vai fechar, a gente vai ter que analisar de forma análise fundamentalista, tá? Mas vamos lá. Analisamos aqui alguns elementos gráficos, tá? Eu tenho algumas coisinhas aqui que chamam a atenção da gente também, tá? Para quedas, tá? Deixa eu só ver se eu melhoro aqui a apresentação gráfica aqui. Beleza. Então, olha só, observa disso. A Cogna foi caindo com candles de engolfo, né? Bem largos, né? Na realidade, nós tivemos também algumas estrelas, tivemos alguns doji e a queda foi, e a Cogna foi embora. Observa que a Cogna, desde então, novembro de 2020, né, até agora, ela está praticamente dentro de um mesmo retângulo. Né? Então, a gente tem aqui um outro retângulo, né, um outro paralelo onde a Cogna se encontra. Né? Então, ela fica oscilando entre 3,30 e até 4,95. Beleza. Vamos para a nossa análise de Bolli. Vamos dar uma olhada aqui nela. Vamos lá. Também é uma análise de média, tá? Então, eu venho aqui, Bolli Bands, tá? Bolli Bands, ele vai trabalhar com uma média de 14 períodos, uma média simples, tá? Com um desvio padrão de 2% em cima e 2% embaixo. Então, praticamente, a gente tem a banda de Gauss, né, aqui no meio, tá? Então, deixa eu só mostrar uma situação. Tá, isso mesmo. Então, deixa eu só travar aqui. Usar a escala independente, exibir aqui. Beleza. Então, olha só. Então, na Bolli Bands, eu vejo aqui, ó, a nossa parte superior da Bolli Bands em 4,87 e a parte inferior da Bolli Bands em 4,38, tá? E eu vejo ali a média da Bolli Bands em 4,62. Então, a nossa, né, Cogna está oscilando assim. Como é que é a leitura da Bolli Bands, senhores? É bem simples, né? Quando os candles alcançam as partes do topo da Bolli Bands, né? A ideia aqui é venda, tá? Então, quando eu alcanço essas regiões aqui, eu vendo, tá? É venda, tá? Quando eu alcanço, né, o lado inferior de uma Bolli Bands, né? Eu venho aqui e compro. Essa seria a leitura mais básica
da body bands, tá? Detalhe, não funciona para quem vai operar índice, não funciona para quem vai operar dólar, não é legal para quem vai operar com gráfico de 5, 1 minuto ou 15 minutos. Isso aqui é bom para o diário e mensal, tá? Observa o seguinte, compra, tá? Papel teve exaustão, vende. Compra, vende. Observa uma outra situação, você tem uma linha central aqui, ó, uma linha central aqui no meio, tá? Observa o seguinte, se você corta essa linha central de baixo para cima, tendência de compra. Tá? Se você corta essa linha central de cima para baixo, tendência de queda, de venda. Tá? Então, a body bands ela vai te antecipar esse tipo de movimentação. Tá? Então, os senhores, o que vai acontecer? Você vai comprar em uma determinada região, você vai ver esse candle superar, né, a região mediana da linha, tocou no topo, vende. Normalmente, o que acontece quando chega no topo? O papel ele vem no período de exaustão. Será que isso é verdade? Vamos puxar uma outra análise gráfica aqui para a gente bater com essa daqui. Quem eu vou puxar agora? Força relativa. Deixa eu ver. Saldo de agressão. Deixa eu ver. Cadê aquela bicha? Deixa eu ver aqui. Índice de força relativa. Não, acumulação. Cadê a acumulação? Acumulação. Volume, acumulação, distribuição. Está aqui, ó. Olha só o legal, né? Então, olha só, o que eu tenho com a Cogna? Observa o seguinte, volume de acumulação e distribuição. Então, no dia, né? No dia, deixa eu só tirar isso aqui, tirei. No dia em que eu vendi, né? Que eu disse venda aqui, né? Observa que ela fez esse movimento aqui, ó. Ela começa de baixo aqui no meu período de acumulação e chega no topo. Tá? Esse não... Calma aí, deixa eu só voltar aqui. É você que cria esse aqui. Tá? Então, observa aí, ó. Ela começa embaixo, você comprou, chegou em cima no topo, venda. Tá? Observa o seguinte, né? Ela continuou ainda aqui no período de acumulação em alta, mas se você observar, eu já tenho umas pequenas reduções aqui, ó. Aqui já caiu, ó. Tá? Eu posso botar aqui, ó, vermelho. Tá? Esse vermelho aqui, ele vai bater justamente com a minha tendência da body bands aqui, ó. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui, ó. E se eu clicar aqui onde deu o primeiro candle positivo, a body bands, bem mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu já tenho uma tendência nova de compra, tá? Observa que é uma tendência curta, né? É uma tendência menor de compra, né? Por que é uma tendência menor, Paulo? Observa o seguinte, a body bands dessa banda aqui de cima, ó, desse movimento aqui de cima até aqui embaixo, você observa que eu tenho um volume maior. As duas bandas estão muito distantes, tanto a banda superior quanto a banda inferior, né? O que é a banda superior, Paulo? Essa linha azul aqui em cima. O que é a banda inferior? Essa linha azul aqui embaixo, tá? Observa que logo quando elas começam, aqui em março e abril, elas estão bem largas, né? Quando você vem aqui para abril, né, em maio, você já começa a ver que as bandas, né, superior e a inferior, elas estão estreitando. E você já começa a ver que elas estão mais próximas da linha central, que é essa linha pontilhada, tá? Então, você observa aqui, ó, que basicamente a tua entrada aqui na body bands, ela não vai ficar, nesse segundo patamar, ela não fica muito longa, tá? Então, você entra e já tem que sair logo. Já está bem aqui dentro do movimento de venda. Tá? Vendeu? Beleza. Caiu o papel vai cair. A acumulação e distribuição mostra a queda para a gente, né? Então, eu tenho aqui uma queda bem forte, né? Ao qual eu vou tocar aqui no fundo da body bands, né? Então, aqui, ó, se a pessoa aqui, ó, chegou no fundo, o que eu tenho que fazer aqui no fundo, né? Aqui você vai ter um problema. Qual? Observa o seguinte. Eu demorei aqui, a body band está demorando muito para sinalizar para mim qual seria uma saída, né, desse papel, né? Há dois problemas que eu tenho. Eu tenho um estreitamento da body bands
e eu tenho uma permanência muito grande aqui na região lateral da borda, né? Então, o que que o investidor normalmente vai ter que fazer aqui? O investidor, ele vai ter que esperar em algum momento acontecer isso aqui, ó. A confirmação, por exemplo, observa o seguinte, esse candle aqui, ó, ele ultrapassou a borda em um determinado momento, mas ele não sustentou, ele caiu. E depois ele teve que ultrapassar a borda de novo, né? Eu vou ter que esperar uma confirmação para ver se esse candle está em condições de suportar uma alta, né? Observa que ele subiu, mas ele subiu muito próximo ainda da linha média, né? Então, em todos esses momentos aqui, o investidor ele poderia tomar um susto. Que susto? Ele poderia ser pego, né, numa reversão, ou seja, ele está acreditando que esse papel poderia subir e de uma hora para outra ele vai e cai, né? Então, esse movimento aqui, o investidor praticamente ele não poderia realizar. Então, praticamente, o investidor ele ficaria sem entrar nesse papel esse período, tá? Quando que ele teria uma outra chance de poder entrar assim mais consistente? Quando ele observasse, né, que esse papel ele não está mais caindo em relação à linha mediana. Você observa que depois, o que que acontece com o papel da Cogna? Ele se mantém em cima da linha média e vai subindo, tá? Em cima da linha média e vai subindo, tá? Observa que ele cresceu isso aqui, tá? Você ficaria esse movimento, tá? Compraria na ponta da cauda dessa seta e venderia nesse topo, tá? Então, você compra e sai, tá? Por que que eu tenho que sair aqui em cima do topo, né? Vamos fazer uma análise de suporte e resistência, né? Se eu for traçar uma análise de suporte e resistência, observa o seguinte, aonde você vendeu aqui, ó, foi a tua resistência máxima aqui, 4,36, né? Você está bem acima dessa resistência, né? Então, a qualquer ponto dessa seta aqui em cima, ou seja, a qualquer ponto onde eu marcar com essa bola aqui, você teria que estar vendendo esse teu papel, porque você está muito acima do topo que foi traçado como topo máximo, tá? E aí você observa novamente a mesma situação, né? No final, você observa que a Cogna está de lado, ela está lá totalmente lateral, né? Isso aí nos meses de junho, né? E metade de junho para cá, daqui a pouco a gente está começando julho, então você já observa ela lateral, né? Ao meu ver, o que vai acontecer com a Cogna? A Cogna ainda vai ficar muito tempo aqui oscilando entre esse patamar dela de R$ 3 e que o fundo dela, né, R$ 3,75, 74, né? R$ 4, ou vai ficar em R$ 4,87 ou R$ 4,36 e vai ficar aí por um bom tempo. Como eu falei para vocês, o que depende da Cogna é um outro cenário, não é só o cenário gráfico, tem que ter o cenário fundamentalista, né? Aí nós vamos analisar a Cogna. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, análise fundamentalista, aqui, só para a gente trazer uma ideia. Deixa eu só abrir aqui um outro site aqui. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu compartilhar essa minha visão com vocês. Eu acho que vai agora. Tá todo mundo vendo o meu site aí, Trademap aí? Sim, professor. Tá? Eu vou colocar aqui a Cogna, COGN3, tá? Vamos fazer uma análise rápida dela aqui na parte fundamental. Vocês têm que entender que nem sempre a análise gráfica vai mandar tudo, tá? Então, aqui a gente tem uma companhia de educação, Cogna, tá? Ela teve ontem uma queda de 3,37%. Hoje já foi uma queda de 0,44%. Esse ontem aqui, sexta-feira, ela tem um patrimônio líquido aqui de 14 bilhões. Esse é o patrimônio líquido dela. Olha, o patrimônio líquido dela foi crescendo. 2013 era de 3 bi, 2014 foi para 11. Aí lá em 2020, 18, depois ela caiu para 14. Mas tem aí, movimento, tá? Deixa eu só desligar isso aqui, desliga, sai.
Então, aqui, patrimônio. Ativo total. Tá? Ela tem também um ativo muito grande. Num colégio, né, tem que ter aí várias escolas. 29 bi em ativo. Dinheiro em ativo, dinheiro parado. Né? Eu tenho dívida líquida. Dívida líquida dela em 6 bi. Vamos ver como é que está a dívida líquida dela. Olha só o que aconteceu. Ela tinha lá uma dívida controlada, 2013, 2014, 2015. Depois ela teve uma dívida líquida de menos 1 bi, né? Uma dívida bem controlada, bem enxuta até 2017, a caixa. E depois disso ela começou a gastar 5 bi, 5 bi, 6 bi, 11 bi, 9 bi, 8 bi, 6 bi. Por que ela gastou aqui nesse período de 31/12/2018 a 2020? Covid. Tá? Teve que manter estrutura, manter professor, manter depreciação, manter tudo. Né? Lucro líquido da Cogna. Olha lá o que aconteceu com ela. Ela veio dando lucro bonitinho, 516 milhões. Olha, deu 1 bi de lucro quando 2016, né? Deu 1,8 em 2017, né? 800, 512, 242 mil, 31/12. Estamos no início do Covid. Ó, chegou o Covid, lucro, menos 600 milhões, menos 1 bilhão, menos 5 bilhões, menos 5, menos 5. O que houve com esse lucro? Esse caixa que ela fez, ela foi gastando, né? E ela não foi gerando lucro, não pagou dividendos para os seus investidores, tá? O valor de mercado dela, ó, o valor conceitual da ação dela, ó, mercado, né? Está em torno de 8 bi, né? Então, o valor de mercado da empresa já foi de quanto? Já chegou em 37 bilhões. Então, até o valor de marca ela já perdeu. Tá? Preço-lucro por ação, ela está pagando menos 1,46, ou seja, você não está recebendo nada. Né? O preço-lucro por ação, ele calcula o seguinte, quanto tempo a empresa te pagando dividendos, ela demora para te devolver o dinheiro para uma ação. Aqui, nada, não pode ser negativo. Negativo quer dizer que não devolve nada. ROI é o retorno para o investidor, né? Quanto que você comprar uma ação da Cogna, ela vai te dar de retorno por ano, né? Se você comprar uma ação da Cogna hoje, ela está te pagando 41,25%. Então, ela está te dando bem menos do que a Selic, que está te dando, vai até final do ano, vai te dar 7%. Então, assim, se você for fazer uma análise de custo, né? Vamos fazer uma análise de custo de oportunidade, entre investir em Cogna e Selic, a Selic seria a melhor opção para você, no curto prazo. No curto prazo, porque a Selic vai dar 7 Mas no caso aí, esse retorno é negativo, né? Seria o quê? Esse ROI aí, no caso, é negativo, né? Pois é. Aí, olha só. A análise, se tu só tivesse Cogna e a taxa Selic, olha a análise. 7% tu ganharia na Selic e na Cogna tu não ganha nada. Tu vai ganhar menos 41%, né, de retorno, né, sobre cada ação tua. Tá? Aí, olha só, base de alunos. Ela tem 1,94 milhões de alunos. Né? Então, tem aqui. Perdeu quanto? 456 mil. Tá? Base de alunos aqui, eu acho que deve ser... Que alunos é esse aqui? Deixa eu ver o que é... Não, ele está comparando com outro aqui. Alunos em escola, queda de 5%, está aqui. O único ponto que ela está positiva aqui é a dívida em relação ao EBITDA dela, porque ela tinha dinheiro em caixa, ela gastou o dinheiro dela em caixa. Ainda tem dinheiro, tá? Mas o resto não está legal, não. Tá? Consenso de mercado aqui, muitos analistas dizem que é bom manter a Cogna. Tá? Se eu for comparar ela, deixa eu ver aqui se tem a comparação com outras. Está aqui, os indicadores dela todos negativos, né? Patrimônio, então tem tudo aqui. Deixa eu ver aqui, tá. Cogna e outras empresas do setor, né? Vamos analisar aqui primeiro trimestre de 2021. Ó, tem uma outra aqui que está melhor do que a Cogna, a Anima. A Anima está dando 3,8 aqui na questão de liquidez corrente, então ela tem dinheiro em caixa, tá? Na margem do EBITDA, quem é que está melhor aqui? Deixa eu ver. A IUD, educação, a Ser Educação está melhor, está dando 39%, tá? A margem EBITDA. A margem líquida do EBITDA descontando os impostos, aqui eu tenho aqui, ó, a Ser Educação aqui, né? E eu tenho o ROI aqui, o retorno para os investidores. Ó, se eu for olhar a Ser Educação, está dando 12%. Opa! Então, se eu quero investir no setor de educação, é a Cogna que eu vou olhar? Não, eu vou olhar a concorrente, a outra lá, Ser Educação. Dívida pelo EBITDA, né, eu tenho ali, né? Ser Educação 0, Ambima 0,9, né? E a Cogna lá 2,49. Então, a Ser Educacional aqui, por enquanto, está melhor do que a Cogna. Tá?
Como eu falei para vocês, a Cogna é que sempre a gente tem que ter uma ação problema na carteira. O que seria uma ação problema? Você tem que ter uma ação que ela está ruim, a análise dela está péssima, mas ela pode ter vamos dizer assim, uma perspectiva de melhora, né? É o caso da Cogna. A Cogna estava num cenário péssimo, né? Que foi a Covid, perdeu o aluno, né? Ela está com lucro baixo, ou melhor, negativo, porque ela pegou o dinheiro que ela tinha em caixa e foi comprar outras escolas, foi investir nela, aquele negócio todo, tá? Mas ela é um problema que a qualquer momento ela pode virar, né, vamos dizer assim, uma mina de ouro na mão de quem tem paciência por longo prazo. Por quê? Ela pode reverter, ela ainda tem aluno em base, tá? E ela ainda tem a questão do projeto governamental que vai sair, né, que vai estimular a questão do FIES. Então, olha só, nós estamos no final de governo, né? E há uma tendência aí da corrida eleitoral de o atual governo perder por não ter muitas emendas de projetos sociais. Então, agora ele vai correr atrás desse prejuízo, vai começar praticamente, no dito popular, a dar dinheiro. Então, vai começar a sair muito programa social para tentar reverter a imagem que o governo atual tem. Então, provavelmente, a gente vai ter aqui essa parte educacional também muito bem aprimorada, principalmente o pessoal que quer fazer universidade, tá? Então, é nisso aqui que eu creio que os analistas aqui estão apostando, e eu posso até depois, deixa eu ver se dá para eu salvar esse vídeo aqui, que esse cara aqui é bom, esse cara da Levante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o vídeo desse cara aqui com vocês, para vocês darem uma lida, que esse cara aqui ele é muito bom, esse cara da Levante Asset, tá? Então, mandei lá para vocês aí, dá uma olhadinha na análise dele de Cogna, tá? Ele não é ruim não, esse carinha aí. Então, a Cogna ela vai depender de uma análise mais fundamentalista do que uma análise gráfica, tá? Voltando para a análise gráfica, né? Todo mundo entendeu como é que funciona aqui o Bollinger-Bands, o que significa essa linha de cima, o que significa a linha de baixo, o que significa essa linha central. Lembrando que a linha de cima, se os candles já tiverem lá, a ideia é venda. Se você tiver na linha de baixo, a ideia é compra, né? Se você tiver com uma ação que você quer comprar, o candle já está encostando na linha de cima, você não vai entrar, você vai entrar quando o candle estiver encostando na linha de baixo, tá? Certos? Tranquilos? Tranquilo, pessoal. Tranquilo, tá. Beleza, vamos nós aqui. Deixa eu ver o que a gente ainda tem. Bollinger morreu, Visky. Vamos voltar aqui para a apresentação de novo. A gente vai ajudar o mini contrato, professor? Não, o mini contrato vocês deviam estudar com o professor de derivativos. Ele não deu lá o mini contrato para você, lá opções, swap, termo, o professor de derivativos? Muito pouco, ele falou mais sobre bitcoins. Então aí a conversa entre vocês e o Vicente lá, porque Bitcoin não é assunto de derivativo. Já começa aí. Entendi. Já começa aí. E o price action? E o price action? Price action eu posso até dar uma bisunhada amanhã para vocês. Price action é legal. Beleza. Tá? A gente pode dar uma conversada aí. Hilo, tá todo mundo vendo aí o Hilo? High and low? Sim. Tá, né? Esse indicador aqui é bem facinho também, tá? A ideia dele é facilitar os momentos, né? Que a gente tem que estar no papel e os momentos que a gente tem que sair do papel. O Hilo ele vai se deslocar também em relação a uma média. Observa que tudo vai levar em consideração médias, tá? Basicamente, tudo do mercado é média, tá? Então, o Hilo ele tem um momento, né? Ele tem umas vantagens. Aqui eu coloquei para vocês. A fonte é esse portal do Trade, é um site em inglês, tá? Mas ele tem aqui, ó, ele aponta para a força predominante, né, com o objetivo do trader, né, entrar ou sair do papel. Ele vai sinalizar tendências de reversão. Então, se você quer estudar a questão de reversão, ele é interessante. Você está no papel, quer saber se o papel tem possibilidade de reverter para alta ou para baixo, é interessante. Mas ele tem uma falha. Qual é a falha dele? A falha, como todos os outros indicadores, mercados em lateral, paralelo, você não vai conseguir utilizar bem esse indicador.
tá? Então, o Hillary tem essa falha, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa análise gráfica de novo, né? Então, a gente vai voltar aqui. Vamos lá. Vamos ver um outro papel aí. Me dá um outro papel aí para a gente estudar aqui, utilizando o Hillary, High and Low. Bora, pessoal. Acorda aí. Dá um papel, tem um monte na bolsa. Bora. Eu e o... Vê uma aérea aí. Aérea? Vamos ver a Azul 4. Vamos tirar esse polyband da Azul. Vamos tirar isso aqui. Acumulação de distribuição. Vamos trazer o High and Low. High and Low, cadê você? Hello. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí o papel da Azul? Sim. Vocês estão vendo essas escadinhas verdes, essas escadinhas vermelhas? Está todo mundo conseguindo ver essas ideias aí? Sim. Olha só legal. Vamos analisar aqui, né, o nosso papel da Azul. Vamos supor que a gente não está fazendo trade, está fazendo swing trade. Legal desses indicadores é mais para swing, tá? E esse aqui, tu até consegue usar do índice para fazer swing, tá? Mas não é bem aconselhável, não. Então, olha lá. Imagina o seguinte. Você tem aqui, ó, o início da escadinha aqui, ó. Formando uma escadinha, tá? Quando essa escadinha se forma, se ela for muito estreitinha, tá? Ela não tá legal, não. Mas a partir do momento que essa escada ela se forma e ela tem, vamos dizer assim, uma tendência de degraus cada vez mais larga, é interessante para crescimento do papel, tá? Então, você tem aqui uma tendência aqui de comprar, né, a tua ação, tá? No caso aqui, novembro de 2020, tá? E olha só, ele subiu o papel, né, até o momento de aparecer a primeira reversão. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma reversão, tá? Você observa que o papel ele vem com uma situação de crescimento, depois ele reverte. Ele já subiu quanto esse papel aqui, né? Deixa eu só travar essa bolinha. Ó, se eu for analisar esse papel do início aqui dessa bolinha até a reversão, né? Olha, ele subiu 38%, tá? 38,60%, tá? Se você estiver satisfeito com o teu lucro e a tua visão aí de novembro tá boa, né? Porque você comprou lá no dia, praticamente no início de novembro e fechou no dia 12, ficou 12 dias com o papel e ganhou 38%, tá bom, né? Então, se você estiver satisfeito, essa primeira reversão já seria o seu gatilho para você vender esse papel. Então, você vende, né? Bom, Paulo, eu aguento um pouquinho mais esse papel. Então, você vai seguir para vender, né? No momento em que a reversão ela for mais consistente, né? No caso, aqui em cima, né? Então, no caso aqui em cima, você tem uma reversão mais consistente, você tem uma escada mais elevada, tá? Se não, o que você poderia ter feito? Vendeu aqui em cima, nada te impediria que se esse papel caísse, tu comprasse aqui embaixo, né? Compra. Observa. Na hora que ele cai, ele forma aqui uma pequena escada de 2 degraus, depois ele volta e forma uma escada verde de novo, né? Já aqui na nossa região aqui mais superior, você observa aqui que eu tenho uma escada um pouquinho maior vermelha, né? Então, aqui você, teoricamente, sairia do papel, né? Se você fosse querer fazer uma nova entrada nesse papel, você tinha uma região aqui para compra, né? Iniciando o movimento da escada, né? Observa que esse movimento da escada aqui ele é perfeito, você consegue ver bem os degraus, né? Agora aqui, ó, aqui nessa parte onde eu vou traçar para vocês esse retângulo, observa que aqui já seria uma coisa meio complicada de você entrar. Apesar do papel ter subido, observa que as formações dos degraus eles estão um pouquinho menor, né?
e você observa aí uma certa lateralização. Então, você observa que o degrau ele sobe, depois ele cai, depois ele tenta subir de novo. Então, aqui no caso, você tem que esperar ele sair de dentro dessa margem, desse retângulo, para você conseguir, né, traçar uma ideia de compra, né, de compra do papel. Mas, basicamente, o high e low, o que ele vai fazer? O high, basicamente, ele funciona muito parecido com uma Bollinger Bands, né? Na hora que você encosta o candle na parte superior, você tem que vender. E o low, que seria a menor parte, né? Na hora que você encosta no chão, você teria que comprar, né? Vamos ver se essa nossa análise bateu até aqui. Vamos puxar um outro indicador aqui para a gente comparar, né? Então, eu vou buscar aqui. Deixa eu ver aqui. Controle, saldo de agressão, tempo de candle, coloração, dados, ajuste de dólar. Deixa eu ver aqui um índice. Vou usar a média mesmo. Puxar uma médiazinha. Botar uma média de períodos curtos aqui. Uma média aritmética de 10. Simples. Uma média exponencial de 5. Tá? Vamos lá. Tá? Observe o seguinte. Vamos lá. O high e low. Vocês olhando aqui. Olha só, ele veio um pouquinho mais antes do que a minha média. Tá? Olha só. O high, ele deu a compra aqui embaixo. A média, ela deu a compra aqui em cima. Mas ficou praticamente próximo. Tá? Na hora que eu vou trabalhar com a venda, né, a média ela não me dá a venda nesse momento aqui em que o high e low ele desenha a primeira reversão. Ela continua e ela vai me dar a venda mais em cima. Só que tem um detalhe, olha lá. A média exponencial de 5 por 10, né, ou 5 por 9, eu vou sair um pouquinho depois do high low, né? Já, né, o high low já me apresenta uma saída antes do papel. Então aqui eu já ganho um pouquinho de margem. Observa que a média me traz a mesma ideia do high-low, só que tem um detalhe. O high-low ainda opera aqui nesse movimento aqui, ó, de compra e venda. A média, ela vai ficar esse retângulo todinho que eu vou traçar aqui para vocês, ó, sem o cara poder entrar. Sem o cara poder entrar. Por quê? Porque ela está muito próxima. A qualquer momento ela pode tocar uma na outra e mudar a direção. Né? Então, aonde que você vai ter uma outra entrada consolidada na média? Você vai ter uma entrada legal aqui, ó, nesse cruzamento aqui mais adiante, tá? E o high-low também vai te apresentar uma entrada mais embaixo. Então, assim, são dois indicadores, né? Duas situações diferentes, mas sempre eles trazem pontos de entrada muito próximos, tá? Então, vale a pena você analisar por ele. A gente poderia buscar um terceiro aqui. Vamos buscar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o índice de força relativa. Pegar um terceiro indicador. Olha só que é legal aqui com o índice de força relativa com high-low. Observa o seguinte, tá? Ó, aqui eu tô, ó, quando eu tô no índice de força relativa vermelho, o que eu falei para vocês que a gente está sobre venda. Se eu tô vermelho aqui, ó, sobre venda, qual é a ideia aqui? Eu comprar o papel, né? Então a pessoa compra e vai vender quando ele ficar sobre venda. Sobre venda dele, né, vai ser quando ele ficar verde, e melhor ainda se ele ficar acima do índice de 75, tá? 80, tá? Observa que esse índice 75 e 80, ele bateu basicamente, né, bem próximo da nossa venda ali em cima. Na realidade, ele vem bem aqui, ó, bem próximo à nossa venda ali no high-low, tá? E na média também, tá? Então, teve essa testificação. Observa que esse período aqui, ó, o papel está lateralizado, ó. Observa que nem no índice de força relativa tu tem uma tendência de sobrecompra sobrevenda, tá de lado, tá? E ele vai te dar uma tendência de compra novamente aqui, ó, aonde nós traçamos, né, a entrada do high-low e depois uma entrada posterior na média. O high-low apresentou a entrada bem mais antecipada. Então, aqui o índice de força relativa ele bate bem com o high-low, dá para ser usado os dois juntos. Tá? Então, seria aqui mais um indicador para os senhores, né, analisarem. Professor, não tem uma dúvida. Oi, pode falar. Aqui no indicador de baixo, quando ele fica vermelho ou verde,
tá indicando que a tendência, concorda? Mas Qual, de assim, baixo que tu fala é o índice de força, esse RY, esse aqui embaixo ou o High Low? RSI aqui embaixo, né? Tá, Onde a gente está vendo aqui está vermelho, então significa que a gente tem que comprar. Ele já está isso. beleza. Mas quando a gente está verificando isso com o mercado em andamento, ele já aparece essa A cor vermelha coloração aqui? Parece. Ah, tá. Beleza. No índice eu fico só de olho nisso aí. Agora sim. Só Então, fica que mais no fácil. índice, o que que eu faço? Conselho, né? O índice eu olho o preço, como eu falei no início da conversa. O índice está caro ou está barato, né? Aí eu vou olhar esse índice de força relativa, né? No índice, é ideal que ele caia, ele fique abaixo desses 25 aqui para te poder dar uma entrada de compra, entendeu? Tá Uhum. vendo que tem 25 aqui embaixo? No Voltou sim. índice, para te orientar, é melhor que ele esteja mais abaixo desses 25 aí. Aí, para te sair, vender o papel, é bom que ele esteja mais próximo de 80 ou acima de 75, entendeu? Que aí você já está trabalhando a exaustão, entendeu? Entendi. Mas Entendeu? aí, ó, se aparecer as cores mostrando lá que tá vendo, já é a possibilidade da tendência de reversão, já fica mais fácil de fazer a entrada. Também, mas eu te aconselho, como eu te falei, mesmo aparecendo a corzinha, entra abaixo dos 25, e se aparecer a corzinha lá em cima, entra bem próximo de 80 no índice. Hum, Que aí tu já está trabalhando bem a exaustão, ter o cansaço do papel, entendeu? E sempre analisa o preço. Por exemplo, vamos ver hoje, deixa eu dar uma olhada aqui no contrato de mini índice aqui. É ruim. Nós estamos no quê? Olha só a brincadeira aqui, ó. Tu tá observando que ele está na exaustão da sobrecompra aqui, ó. hum, E ele caiu para 50, né? hum. Então, olha só. Se tu tivesse comprado, vendido, né, na realidade, em qualquer um desses momentos aqui, tivesse vendido, né, você tinha feito lucro no final da operação. Então, vamos supor aqui, tu... Vamos, cadê? Fechar aqui. Vamos supor que tu trabalhou com 2 contratos. Tu vendeu, se bem que não vai dar para eu fazer o cálculo, mas vamos aqui. Vamos supor que tu vendeu aqui, se bem que eu estou no diário aqui. Deixa eu botar por pelo menos 5 minutos aqui. Diário não dá para analisar o índice, não. Ó, já é outra história. 5 minutos, 15 minutos. Tá? Então, observa lá, gráfico de 5 minutos. O que o índice fez? Ele estava totalmente sobrevenda. Você observou aqui, ó, Uhum. só sobrevenda. Tá? Vamos para o gráfico de 1 minuto. Ó, 1 minuto do índice, ele está sobrecompra. Tá? 15 minutos do índice, ele está sobrecompra e depois sobrevenda. 30 minutos no índice, ele está de lado, entendeu? Então, aqui tu vai ter que analisar o seguinte, tu vai ter que olhar o gráfico de 5 minutos. 5 minutos e levar em consideração de 15, tá? Então, vamos lá. Gráfico de 5 minutos, aqui às 16 horas, vamos lá aqui, às 16 horas, quase no fechamento do mercado lá, observa que ele está aqui, uma quedinha aqui, tá? Aí você tem um high e um low caindo, você tem aqui o índice de força relativa em queda, né? Observa que ele caiu bem abaixo dos 25. Tá conseguindo ver aqui, ó? Né? Então, se ele estiver bem abaixo dos 25, pode tacar uma compra, né? Pode entrar. Pode ter uma compra aqui, né? Aí ele vai subir, 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 ó. Mesmo que tu não tenha, vamos supor, tu não tenha segurado esse índice por muito tempo, né? Vamos supor, tu tá com receio de dar uma reversão e poderia acontecer. Tu segurar ele só nesse movimento, olha só, tu comprou ele aqui, nesse candle vermelho, e vai vender ele aqui em cima, ó, sem segurar ele o mercado inteiro, tu está segurando só 40 minutos, tu ganhou aqui 677 pontos, né? 677 pontos vezes 20 centavos, né? Dá quanto? Calcular, peraí. R$ 135,40. R$ 135,40 com um contrato. Se fosse dois, tu ia ter o dobro, né? Então, olha só, essa estratégia do high and low junto com
esse índice de força relativa, ela funciona, mas você tem que operar com poucos contratos. E tomar cuidado com as reversões. Observa que em nenhum momento a escadinha aqui apresentou uma reversão. Você não vê uma escadinha vermelha de queda formando aqui. Você só está vendo ela caindo, depois ela subindo. Mas tu observa que logo aqui no final desse retângulo, já puxando os dois candles aqui, você já começa a ver que a escada já mudou o teor aqui, né? Então, nesse mudar o teor aqui da escada, é bom sair fora, entendeu? Observa que o papel ele foi enganando as pessoas. De que forma? O mercado ele foi subindo, subindo, subindo. Depois, olha o que o candle fez. Pô, ele devolveu. Vamos supor, tu tivesse segurado daqui e ido até aqui no final, tu ia sair no 0 a 0. Ia sair com 19 pontos, entendeu? Então, o índice é um tipo de investimento que você não pode segurar muito tempo o papel, entendeu? Se você segura o papel por muito tempo, é legal você fazer swing trade. Aí você opera com um contrato e faz swing trade. Tá? Se você acredita, por exemplo, olha lá, o índice está caro para mim, fechou a 128 pontos. Tá? Se eu for olhar o gráfico diário, o índice ele tem espaço para cair até aqui, ó. 105. Onde eu tenho a primeira reversão aqui do cidadão aqui a reversão mais longe que eu tenho aqui do high low. E se eu for traçar do high low, se eu for traçar médias, deixa eu ver se eu consigo trazer o meu layout de médias, né? Ó, se eu for traçar média, observa o seguinte, as minhas médias estão muito espaçadas aqui também no índice, né? Observa que elas estão muito largas, né? Mas o meu movimento de concentração também continua aqui perto, né? Não foi lá no 105, mas foi bem aqui, ó, um pouquinho abaixo dos 105, aqui, ó, nesse gap, tá? Então, o mercado ele subiu e está caindo. Tá? Como eu falei para vocês, o índice está caro, está 128 mil. Tá? Olha lá, ele foi subindo, só diminuir aqui, beleza. Ó, subiu, caiu, né? Está ali embaixo. Observa que eu tenho alguns momentos que as médias se cruzaram. Por exemplo, aqui o mercado já se assustou. Eu tenho ali uma média de cruzamento do índice, tá? E eu tenho aqui, né? Quase um novo cruzamento. Né? Se eu for pensar no cenário pessimista do índice, eu posso traçar um Fibonacci aqui. Ó. Deixa eu só melhorar esse fio. Deixa eu pensar aqui um Fibonacci. Tá. Se eu for traçar um Fibonacci aqui, ó, o índice tem chance de cair até 120.979. Tem 38% de chance de cair nisso, tá? E o pior cenário é cair até 117.403. Entrar vendido. Entendeu? Agora, sim, imagina, não sei como é que é a tua corretora. Lá na Genial, que é a corretora que eu tenho no escritório da Finance, lá é 5 mil, mais ou menos, um contrato de índice, né? Entra vendido e deixa. Hoje eu não estou operando mais assim, porque eu estou em alguns papéis específicos de ações. Quando esses papéis me derem lucro, eu estou pensando em comprar dólar, mas para vender para frente, entendeu? Aí o que tu faz? O dólar ele vence todo mês, o índice ele vence cada 3 meses o contrato, né? Então o dólar antes da zeragem, antes da rolagem do dólar, tu tem que vender o contrato. Tu não pode ficar com ele até o final, entendeu? Uhum. Aí isso aí eu ensino o pessoal lá na Finance, lá o pessoal vai lá operar comigo, eu ensino lá. De boas? Boas. Tranquilo. Então, high and low aí é uma boa para te ver reversão, tá? Mas, como eu te falei, no momento que a gente está de muita oscilação, não é bom tu ficar muito tempo preso no papel. Fez o teu ganho consistente, cai fora. Entendeu? Uhum. Deixa eu ver aqui, vamos voltar ali para a apresentação, que eu tenho mais um índice para a gente conversar. A gente vai trabalhar agora o estocástico. Estocástico adaptável. Amanhã eu posso trazer o pricing action para a gente fechar a aula. Está todo mundo vendo minha apresentação aí, estocástico adaptável? Sim. Sim, né? O que é o índice estocástico adaptável? Isso aqui eu tirei do próprio site da Neológica, tá? Para vocês, depois vocês podem dar uma lida lá, tem vídeo, tem um monte de coisa, aconselho vocês darem uma fuçada. Então, o estocástico é um importante indicador de oscilação. Então, aqui eu vou medir capacidade de oscilação.
para quem trabalha em mercados mais arriscados, é muito legal você mexer com oscilação. Porque, por exemplo, imagina, tu está operando o Bovespa. Aí tu começa a operar, aí tu vê lá que só tem 16 bilhões de negociação até às 11 horas, meio-dia. Pode fechar o computador e ir embora. O Ibovespa, quando ele está bem aquecido, ele opera 70 bi logo na manhã, entendeu? Se tiver 16, meu amigo, aí vai ficar paralelo lá, te enrolando, e aí é bom para te pegar um stop, tá? Então, aqui eu tenho a situação dele, tá? E eu tenho aqui, ele ajuda também a mostrar, né, quando o papel está sobrecomprado e sobrevendido. Ele é muito parecido, a análise dele é igualzinha praticamente à do índice de força relativa, só que a interpretação dele de análise é diferente. Então, a gente vai voltar lá para o TRID, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai lidar com ele. Então, eu vou deixar o próprio papel do índice aqui, tá? Esse amarelo que vocês estão vendo aqui embaixo que eu botei no índice, aqui é um outro indicador, isso aqui é a volatilidade diária, tá? Então, eu estou vendo aqui como é que teve a volatilidade diária, não, histórica. Eu estou vendo aqui o movimento de volatilidade. Observa que também aqui dá para ter uma ideia, né? Que o pessoal comprou muito aqui no mês de março e abril e vendeu aqui no mês de julho, tá? Então, vamos lá. Novo indicador, oscilador, deixa eu ver, estocástico, adaptável. Vamos lá. Nova linha, concluído. Olha lá o que ele me diz aqui do estocástico adaptável. Observa aqui o seguinte, tá? E a leitura dele é basicamente essa. Ó, esse aqui tá melhor. Desenha aqui, ó, compra, venda, venda, compra, venda. É porque eu estou no diário, por isso que tem poucos movimentos de compra e venda. Vamos mudar aqui. Tá vendo aí, ô, Júlio? Tá vendo aí, Daniel, Cristiano, Sandro, Sim. Manuel, Francisco, Fernanda, Júlio, né? Então, a gente tem aí esse movimento, tá? Então, isso aqui no diário é bem mais fácil de ver. Vamos ver por 5 minutos, tá? Olha nos 5 minutos como ele é mais fácil ainda de ver, porque tem mais volatilidade, né? Então, você observa o quê? Você compraria aqui, você venderia aqui, né? E o papel está se formando o tempo todo, tá? Você vai comprar aqui, tá? Vai vender aqui. Só que esse aqui eu não entraria, porque é muito longe, tá? Legal é quando ele está muito próximo E aqui o cara essas tem uma ondas. dorzinha de estômago aqui também. Tem. Por exemplo, esse aqui, esses últimos aqui, vocês estão vendo que é melhor, né? Para operar, né? É Ó, igual tá montanha-russa, vendo? Júlio. Só dor no estômago. Então, aqui e aqui. Então, o índice estocástico é esse. A ideia dele, Júlio e Daniel, que estão falando aí, é muito igual ao do índice de força relativa. Qual? Eu não falei para ti que lá no índice de força relativa eu tenho que comprar bem abaixo dos 25? Aqui também, ó, bem abaixo dos 25. E eu não tenho que vender bem acima do ideal, aqui é 75, né? Lá também é 75, mas quanto mais acima de 75, próximo de 80 é melhor. Então, você tem aqui a ideia do estocástico, tá? Isso eu configuro alguma coisa, esses valores, 75 e 25, ou não? Ele é padrão Não, mesmo? ele já vem padrão aqui, né? Mas tu Né? pode fazer as tuas alterações aqui. Mas como esse estudo já vem montado, esse setup, eu aconselho tu não mudar, né? A não ser que tu Ah, tá. consiga, né, testar uma nova estratégia utilizando o que já se tem, tá? Então, aí você conseguiria fazer essa análise. O estocástico é legal, que ele também tem duas variações. Por exemplo, você tem a variante do estocástico e tem a variante também da variação do papel. O estocástico ele vai levar a variação do volume com preço. Então, também tem essa situação, tá? Né? Deixa eu puxar aqui aquele outro, o Hilo, ver se ele bate aqui. Interessante aqui essa análise também. Vou pegar o Hilo Activator, né? Empilhado. Olha lá. Observa o seguinte. Eu comprei aqui, ó. Bateu junto com o Hilo aqui, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Eu vendi, ele bate junto com o Hilo, tá? Vendi aqui embaixo. Aí eu tenho que analisar o primeiro ponto. Antes de começar a estudar qualquer estratégia, olhando para o índice, eu tenho que olhar o quê? Tá caro ou tá barato? Né? A gente sabe que o índice está caro. Né?
A semana está pessimista ou está positiva? Tem muito fato positivo ou muito fato negativo essa semana? Negativo. A gente ainda vai encerrar ela com payroll. Ainda vai ter feriado nos Estados Unidos referente ao 4 de julho. Eles vão fazer dia 5, segunda-feira que vem. E aí que vai ser legal. Dia 5 não vai ter pregão americano. Então você vai ficar aí só à mercê de especulação. Parou nos Estados Unidos, parece que o mundo morre, né? Então, você vai ver aí segunda-feira bem caótica, né? Então, você vai vendo aqui, compra e venda, e ele vai seguindo o Hilo. Só que observa o seguinte, ó. Esse detalhe aqui, ó, o final do dia para o Hilo, ele não é legal. Observa lá que tu for observar, as entradas das reversões são muito curtas. Então, pode ver, tu comprou o papel, já tem que vender logo, que é muito curto, né? Se você for analisar pelo Hilo e pela análise estocástica, você só tem um lugar para você ter comprado, né? E para ter ficado bem e não ter operado mais. É aqui, ó, de manhã. Foi aqui de manhã. Hoje, né? Tem dias que vai ser à tarde, tem dia que vai ser só no meio-dia, entendeu? Observa aqui, o cara que entrou aqui às 10 horas, comprou o papel, vendeu, ele já tinha que sair fora da operação do computador, entendeu? Ele tem que sair fora. Porque depois disso, observa o seguinte, foi só ladeira abaixo, né? Aí o cara vai dizer, eu vou entrar só vendido, né? De uma hora para outra ele ia entrar vendido, esse papel ia reverter. Aí o que acontece? Ele ia perder dinheiro, depois ele ia comprar de novo. Aí quando ele comprasse, aí ia dizer, eu vou segurar até um pouco mais de tempo para recuperar a perda anterior. Aí ele já ia ser vendido de novo, então não vale a pena. Então, a única entrada que você tinha hoje era essa entrada aqui entre 10 horas da manhã, né? Até mais ou menos 11 horas, né? Para comprar e vender, né? Depois disso, ele ficou lateral. O que foi isso aqui? Isso aqui foi o FONC, né? Tesouro Americano foi falar hoje, né? Nós tivemos também a fala do Banco Central Europeu, e isso aqui deixou o mercado, ó, de lado. Eles começaram a falar praticamente esse horário aqui, ó, 11 horas, próximo de meio-dia. E vão aumentar a taxa de juros lá, né? Vão. Aí, aumentando a taxa de juros, tu já sabe o que acontece com o mercado mais alavancado, né? Aqui vai aumentar a taxa de juros agora. Aqui também, até 7% até o final do ano. Era 5% a projeção, 7%. Só que o Brasil também tem inflação alta de 6%, tá? Então, a gente está com cenários bem cruéis para a relação de movimento de taxa, tá? Tranquilo, senhores? Deu para absorver aí tanta coisa hoje? Deu. Conselho, opere. Tenta no modo se o cara fizer análise de vários indicadores assim, ele acaba ficando confuso, mais confuso do que ele estava antes. Não, na realidade, tu vai ter que escolher um, né? Tu vai ter, o que eu te sugiro, né? Vai para o modo simulado, e vai escolher aquilo que é mais fácil para te operar, né? Só que tu tem que testar a estratégia. Então, por isso que é bom tu fazer o simulado, testando. Pô, esse aqui eu me achei legal, então eu vou separar ele, viu? Eu não gostei da body band. Até falei para vocês que body band não presta para o índice, né? Já até falei isso logo, né? Eu usei média com VA, usei média com aquilo. Então, você tem que traçar suas estratégias, né? Porque, na realidade, tem muitas estratégias no mercado. Se você for pegar aquele site TradeView, tem um monte de estratégia, até mais do que tem no Trade, do que tem no Profit, do que tem no YouTube aí para vocês verem, pessoal. Tem um monte, né? Mas aí o que é legal? Você, como investidor, né? Primeira coisa, você tem que controlar seu emocional. Tem muito investidor que ele não consegue controlar o emocional dele e acaba tendo problemas, né, de quebra por causa do emocional, né? Segunda coisa que eu oriento todos os investidores, diversificação, né? Então, senhores, separem um dinheiro para você operar no índice e separa do outro patrimônio que você tenha. Então, coloca o dinheiro do índice para o índice e deixa o resto do dinheiro lá em tesouro, fundos, ações, diversifica, tá? Não vá muito com seu capital para o índice, tá? Lembrando que a maior parte dos senhores é assalariado, então vocês não podem perder dinheiro, tá? E outros vivem disso, então vocês têm que ser bem consistentes na estratégia de vocês, né? Então, a primeira consistência que vocês têm que ter é disciplina. Fez o game, fez o computador, vai embora, entendeu? Dá para o cara viver de mercado? Dá. Ou dá só futuramente, assim, fazer buy and hold? Dá para viver. Se tu já tiver uns 50 mil, 100 mil na conta, tu vive de boa.
Não, tá dando. O cara tem que se dedicar a isso. Agora, se tiver Mas duas assim, coisas, tu tem que ser bem organizado. Organizado de que forma? Você vai ter que ter um horário, você não pode, você vai ter que cumprir aquele horário, vai ter que fazer uma análise gráfica, uma análise de mercado, vai ter que ver tudo direitinho, porque vai ter dias que, Júlio, que tu vai chegar na frente do computador, pô, hoje não tá legal para operar não, tá de lado, nem entra. E vai ter dia que fecha e vai embora, porque se tu ficar lá na frente do computador, tu vai ficar tentado a entrar, entendeu? Verdade. E tem dias que vai ser uma delícia. Por exemplo, aqui, ó, você observou comigo que nessa análise, nesse gráfico hoje, só dá para dar uma entrada. É verdade. Né? Então, assim, tu vai ter que escolher isso. Por exemplo, tem dia que não vai dar para te entrar de manhã. Aí tu vai ficar o dia todo olhando o gráfico. Eu já sou assim, se eu não conseguir entrar de manhã, eu já não opero mais, entendeu? Aí, se eu, por exemplo, eu não operei de manhã, eu vou ver como é que está o movimento depois das 2 horas. Se o movimento estiver lateralizado, muito lento, eu também não opero. Eu gosto mais de operar de manhã, assim, na hora que abre o Dow Jones, lá, né? Mais ou menos entre 10 e 11 horas no nosso horário opere na hora aqui. do almoço, porque não tem volume, né, também. A hora do almoço não tem volume, né? Dólar, eu gosto de fazer swing trade no dólar. Não gosto muito de ficar operando day trade no dólar, né? Então, você vai ter que escolher qual é a melhor estratégia, né? Aqui, nosso papel educacional como professor, né, é apenas mostrar para ti as que existem no mercado, as mais usadas, né? E o meu papel como assessor lá para os meus 340 clientes que eu tenho lá na corretora comigo é mostrar para eles, né, qual é o risco do mercado, né? Mostrar para ele que tem risco, tem vantagem, tem desvantagem, falar para eles da diversificação de carteira, né? Ter todo aquele cuidado com eles, né? Tranquilo, senhores? Então, hoje eu me despeço por aqui. Eu passei esse material para o nosso tutor da sala e para o Vicente também. Para mim, hoje foi um dia complicado, porque eu perdi até meu celular, não sei nem onde eu deixei. Eu acho que eu deixei no escritório, tá? E foi uma correria, tá? Mas aí eu fico à disposição para vocês, tarefa de casa, né? Mandem para mim uma análise gráfica com algum desses indicadores que a gente aprendeu hoje, né? Lembrando que só o Daniel Floriano me mandou do primeiro exercício, tá? Cada indicador desse, né? O primeiro que eu falei para vocês, que eu cobrei, estava valendo 5 pontos. Esse daqui eu vou dar 2,5 e amanhã eu vou passar mais um. Então vocês têm que cuidar aí para eu poder dar a nota de vocês, tá? Beleza. Beleza? Manda Então, seu e-mail aí senhores, novamente, professor. passo. Deixa eu ver aqui. Caixinha. Aqui. Aí. Qualquer coisa, quem tiver tempo livre durante o dia, dá uma passada comigo lá na corretora, não tem problema não, a gente conversa também. A gente vê também esses exercícios aí. Onde é que fica, professor? Lá no prédio de Dan, 7º andar. Ah, tá. Lá no prédio de Dan. Dan é 16º, eu sou no 7º. Qual o prédio? Lá o Atlantic Tower, lá onde é o IDAN. Ah, tá. Lá no IDAN, né? O IDAN é o 16º, eu sou o 7º. Beleza? Abração, senhores. Professor, obrigado. Oi. Turma, muito obrigado. Quem precisar do material que o professor Paulo mandou por meio e-mail, lá no grupo só é acionar a pedagogia, o telefone da pedagogia que eu mando para vocês, tá bom? Uhum. E Vai dar dúvidas? disponibilidade da plataforma, não? Muito obrigado, viu? E dúvidas, Boa noite para o senhor. Dúvidas, mandem para mim, tá? Pode pegar meu telefone aí, mandar para mim também. Valeu, pessoal. Boa noite, senhores. Até mais. Boa noite. Boa noite.